Olá, sejam bem-vindos ao programa Ali Rural. Me chamo Ariosto Célio de Araújo e eu sou orientador do Sebrae São Paulo. Hoje vamos falar um pouco da ferramenta Canvas. Bem, o Canvas, pessoal, o Canvas do modelo de negócio é uma ferramenta visual estratégica que organiza aí a estrutura, né? Ela organiza e tem o intuito de estruturar todos os aspectos de um negócio de forma simples e direta. Essa ferramenta se baseia em 4 perguntas norteadoras. O como, né, que explora aí os processos e recursos essenciais. O que define a proposta de valor oferecida. O para quem, né, identificando aí os segmentos de clientes. E quanto, abordando os custos e as fontes de receita. Com essas perguntas, essa ferramenta ela facilita a compreensão do negócio, que vai auxiliar o quê? Na tomada de decisões, né? Decisões mais assertivas. Bem, vou explicar para vocês de forma geral como funciona essa ferramenta. No campo principais parcerias, definindo um pouco o que é que significa isso, né? Seriam aí as alianças, né, estratégicas que ajudam o negócio a operar, né, e a crescer. Podemos incluir o quê? Os fornecedores, os distribuidores, cooperativas e outras organizações que apoiam ou que porventura possam apoiar o negócio. E a importância, né? Ou seja, essas parcerias bem escolhidas, elas podem reduzir custos, ampliar o alcance de mercado e também fornecer aí recursos adicionais. Logo adiante, né, as atividades principais, definindo aí para vocês, essas atividades principais elas representam o quê? As operações e as tarefas que são essenciais, né, que a empresa realiza, né, para oferecer a sua proposta de valor. E a importância dela é definir as atividades principais, como o próprio nome sugere, né, e ajudar a manter o foco nas operações, né, nessas operações que sustentam o funcionamento do negócio. Os recursos principais são os ativos necessários para que o negócio funcione, como equipamentos, instalações, as pessoas envolvidas, né, a tecnologia. E a importância é identificar os recursos, né, que ajudam a garantir que a empresa tenha o que precisa para operar de maneira eficiente. A proposta de valor seria o diferencial ou o benefício único que o negócio ele oferece aos clientes, né? Destacando-se dos concorrentes. E a importância seria o que, pessoal? Proposta de valor é o que atrai e retém os clientes, né? Pois define aí os motivos, né, pelo qual os clientes, escolheram a empresa. Nos relacionamentos com os clientes, no relacionamento com os clientes, é o campo que vocês vão descrever como a empresa interage e mantém os vínculos com os clientes, desde atendimento até a fidelização, né? E a importância seria o que, pessoal? A importância desse campo é ter um bom relacionamento, né? Mirar, focar um bom relacionamento com os clientes, ajudando o que? A criar fidelidade e entender melhor as suas necessidades. Os segmentos de clientes, né, são os diferentes grupos de clientes, como o próprio nome sugere, que o negócio atende. Cada segmento ele pode ter necessidades específicas. E a importância seria o quê? Definir claramente os segmentos, né, os segmentos que permitem direcionar, né, melhor a oferta de marketing, por exemplo. Já nos canais, são as formas de comunicação, né, distribuição e venda que a empresa usa para alcançar seus clientes. A importância a gente poderia trazer aí, né, que os canais, né, eficazes, eles conseguem garantir ou podem garantir que os produtos e a comunicação cheguem ao cliente de uma maneira prática e eficiente. Né? É nesse campo que a gente começa a delinear essa estratégia. A estrutura de custos, né, seria o que? Seria todos os custos associados ao funcionamento do negócio, desde a produção até a distribuição. E a importância consiste em quê? Em conhecer a estrutura de custos. Ela é importante no sentido de ajudar, né, a planejar melhor
as finanças e a manter a sustentabilidade do negócio. Já nas fontes de receita, né, as formas representam aí as formas de ganho financeiro do negócio, como as vendas diretas, assinaturas, né, ou contratos. E a importância consiste em quê? Ter fontes de receitas variadas, né, ou seja, variar o campo de atuação, e ter isso bem definido vai ajudar a manter a estabilidade financeira e planejar o crescimento do negócio. Bem, para facilitar a compreensão de cada parte do canvas do modelo do negócio, vamos utilizar um exemplo hipotético, né? O José, um produtor rural que cultiva hortaliças. Bem, ao longo da apresentação, nós vamos aplicar aí cada bloco do canvas, né, ao negócio do José, mostrando aí na prática como essa ferramenta ela pode ajudar a organizar e fortalecer o modelo de negócios. As principais parcerias. O que o José faz? O José atualmente, hipoteticamente, né, ele conta com alguns fornecedores, né, para sementes, fertilizantes, mas a sua rede ela está ainda limitada, né, no sentido de parcerias. E as hipóteses de propostas de melhoria seria o quê? Né? Ele poderia o quê? Expandir essas parcerias, né, com cooperativas locais para melhorar a distribuição em mercados e feiras, além de considerar alianças também com transportadoras, né, e instituições também de capacitação para aprimorar as suas técnicas de cultivo sustentável. Né? Essas parcerias ajudariam a reduzir custos e ampliar o alcance do negócio. As atividades principais. O que o José faz? O José cuida do plantio, da irrigação e do controle de pragas, suponhamos. Mas ele faz a logística de forma manual, né, ainda precária e com poucos recursos. E as hipóteses de propostas de melhoria seria o quê? Ele pode incorporar aí atividades, né, como um sistema de irrigação mais eficiente, né, um sistema de colheita, né, de embalagens sustentáveis, além também de um planejamento, né, de entrega direta aos clientes, ou seja, implementar uma agenda mais detalhada das atividades, né, essas atividades diárias, né, e sazonais, elas poderiam aumentar a eficiência e melhorar a qualidade dos produtos, do serviço prestado pelo produtor. Já aqui nos recursos principais, a gente começa a definir o que o produtor utiliza, né? Ou seja, o produtor José ele utiliza a terra e equipamentos básicos, né? Além aí da ajuda familiar. Né? Ou seja, as propostas de melhoria que o José poderia implementar nesse momento seria o quê? Ele poderia investir em recursos como sistema de irrigação por gotejamento, né, para economizar água e a melhorar a produtividade, além de ferramentas de controle de pragas do ponto de vista mais sustentável. Isso garantiria o quê? Que ele mantenha a produção sem prejudicar o meio ambiente e poderia também, por conseguinte, né, reduzir os custos de produção a longo prazo. Já na proposta de valor, o que o José faz no momento? O José oferece hortaliças frescas, é o que a gente sabe, mas ele ainda não explora o diferencial de sustentabilidade. E quais seriam as hipóteses e propostas de melhoria? O José poderia agregar valor, oferecendo aí hortaliças orgânicas, né, e com transparência no processo de cultivo. Como é que ele conseguiria fazer isso? Né, fomentando visitas à horta em um programa de assinatura, né, com pagamento antecipado por parte dos consumidores, né, através de cestas. O José ele poderia atrair clientes que buscam alimentos saudáveis e sustentáveis, aumentando o valor percebido pelo cliente. Né? Tudo isso agregaria valor à produção do produtor José. Já no campo relacionamento com clientes, o que o José faz no momento? Ele mantém um contato básico com seus clientes ali na feira, né? Aquele contato direto, básico, mas só aquele ali. E as hipóteses de propostas de melhoria, o que é que ele poderia trazer para inovar? Ele pode fortalecer esse relacionamento usando o quê? WhatsApp, redes sociais, né? Para compartilhar dicas e receitas de cultivo,
além de coletar feedbacks dos consumidores. Ou seja, um relacionamento próximo, interativo, ele ajudaria, né, a fidelizar clientes e a compreender melhor as suas necessidades. Já no campo segmentos de clientes, o que o José faz hoje? O José ele vende principalmente para clientes de feiras locais, como eu falei anteriormente. Ele poderia o quê? Expandir o seu público-alvo para incluir famílias, né, que buscam uma alimentação mais saudável, um nicho mais específico, né, restaurantes que valorizam ingredientes orgânicos, ou seja, definir esses segmentos ajudaria o José a direcionar os seus esforços de marketing e adaptar sua oferta para diferentes perfis de clientes. Já no campo canais, o que o José faz hoje? Ele vende para atravessadores, né? Além da feira ali, ele vende para atravessadores que vão na propriedade dele comprar esse produto. Quais as hipóteses e propostas de melhoria? O José ele poderia ampliar seus canais de comercialização, né, com um programa, como eu falei, de assinatura, né, com entrega semanal, além de usar aí as redes sociais, né, para alcançar clientes que preferem comprar diretamente, né? E esses canais adicionais, eles garantiriam essa conveniência para o cliente e diversificariam as opções de venda para o produtor José. Já aqui no campo pessoal, estrutura de custos, a gente pode começar a falar dinheiro propriamente dito, né? Ou seja, o José ele tem custos com sementes e fertilizantes, né? Mas ainda ele não controla bem essas suas despesas operacionais. E quais seriam as hipóteses e propostas de melhoria? Ele pode listar, né? Começar a listar e monitorar de forma regular os custos com logística, manutenção e mão de obra, ou seja, essa análise mais detalhada, ela o ajudaria a identificar oportunidades para otimizar os gastos e melhorar a margem de lucro. Já no campo fontes de receita, o que é que o José faz hoje? Ele depende principalmente das vendas nas feiras, como eu falei anteriormente, né? Considerando esse contato mais direto que ele tem, né? Sem considerar aquela parte dos atravessadores, né? Que vez ou outra eu chego ali na propriedade dele para adquirir os produtos, né? Logicamente pagando um valor muito mais baixo. Quais seriam as hipóteses e propostas de melhoria nesse caso? Além das vendas diretas, ele poderia implementar um programa de assinatura, né? Aquele programinha de assinatura, como eu falei para vocês, através de cestas, né? Firmando esses contratos também com restaurantes, como eu mencionei, né? Pequenos comércios locais. E essas fontes de receita mais diversificadas, elas proporcionariam, sem dúvida, né, uma maior estabilidade financeira e ajudaria o José a planejar melhor o crescimento do negócio. E concluindo, pessoal, essa parte da ferramenta, do Canvas, do modelo de negócio, como vocês puderam perceber nesse exemplo hipotético que eu trouxe, essa ferramenta ela é muito eficiente, né? Ela nos permite enxergar cada área do negócio, né, de forma, digamos, mais estruturada, né, mais profunda, identificando aí os pontos fortes e também as oportunidades de melhoria. E ao aplicar o Canvas, a gente vai conseguir orientar os produtores de uma maneira mais estratégica, né, ajudando-os aí a organizar as suas operações, a entender melhor seu público e também a planejar o crescimento de uma forma mais sustentável e alinhada com as necessidades do mercado rural.